eu quero transformar as pessoas, eu quero transformar as vidas através de educação, num país como o nosso. É um mega propósito, que a gente se intitula o ecossistema, porque a gente acompanha a vida de uma pessoa durante 30 anos. Então você imagina que o mundo mudou, as necessidades aumentam, a velocidade fica caótica. O líder nesse caminho, muitas vezes, tendo sido preparado e formado com algumas receitas de bolo, e aí você fala assim, oi, tudo valeu, mas agora tudo vai mudar. A cultura hoje, ela é um elemento fundamental para se estabelecer o ambiente propício para o crescimento da companhia, tanto no âmbito do negócio, quanto no âmbito do conhecimento, da aprendizagem, do desenvolvimento das pessoas. Olá, pessoal, que bom ver vocês aqui novamente. Você está assistindo o Pode Liderar Podcast, um podcast de desenvolvimento humano, liderança e cultura, com histórias inspiradoras, pessoas mais inspiradoras ainda. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é sobre como a gente desenvolve as pessoas dentro da organização. E eu consegui uma convidada aqui que é fera nisso, gente. Eu vou ler aqui para vocês. Ela é diretora de educação corporativa na UOL EdTech e ela vai explicar tudinho pra gente o que significa a UOL EdTech. Ela tem 28 anos de experiência em empresa multinacional, nacional e consultoria. E quem é do ramo de desenvolvimento vai lembrar, né? Ela trabalhou na Lab SSJ e na Career Center. Então, duas empresas que são super referência em desenvolvimento humano em organizações. E ela tem essa visão da própria carreira dela, como ela avançou na carreira dela e foi se transformando na carreira dela, é muito do que eu vejo que ela faz através da visão que ela aplica nas organizações hoje na UOL EdTech. Estou aqui muito feliz de trazer para vocês a Marisa Nannini para falar com a gente sobre desenvolvimento nas organizações. Que bom, Milena, prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes aí do podcast. Obrigada. Marisa, conta pra gente um pouquinho a tua trajetória. Como é que foi a sua trajetória até você chegar, né, no teu momento atual e como é que isso afeta a tua visão de desenvolvimento nas organizações? Eu gosto muito, sabe, Milena, de falar de como foi a minha história de carreira, porque apesar de ser uma história longa, eu me vejo muito bem situada com aquilo que a gente prega de realidade, de trabalho para todo o público que está chegando agora. Então, eu comecei a minha carreira na área de tecnologia, eu estudei administração. Para você ter ideia, na época não haviam cursos voltados à tecnologia, formação em tecnologia. Você tinha cursos de engenharia. Uhum. E eu fui fazer administração, mas paralelamente comecei um trabalho em tecnologia. Então, eu comecei a minha carreira em tecnologia, comecei no sistema financeiro. Dentro das organizações que eu trabalhei, eu tive muita sorte de poder ter várias oportunidades de job rotation. Então, eu fui tendo muitas experiências complementares. Então, eu não fiz uma carreira vertical quadrada. Eu fui experimentando desafios que muitas vezes me falavam que eu era maluca. Como que eu saía de uma cadeira onde eu estava consolidada, que eu tinha uma imagem, que eu era super reconhecida, para ir para uma cadeira de uma área que às vezes nem existia, ou que era uma área que não era nem privilegiada pela companhia. E então eu passei por marketing, eu passei por produto, eu passei por comunicação, e dentro do sistema financeiro eu fui ganhando toda essa visão sistêmica. Desde aquela época, acabava que indiretamente eu já estava trabalhando liderança desde muito cedo e sem saber, como eu entendo hoje, o quanto que eu já estava trabalhando por toda essa questão da liderança feminina, por esse mindset que a gente tem, por essa diversidade tão importante hoje dentro das companhias. Então, eu fui fazendo essa carreira, uma carreira felicíssima, nacional, multinacional, América Latina, e, claro, eu segui minha vida pessoal também, né? Casei, tive uma filha, e um belo dia eu me vi pensando, bom, agora está na hora de eu privilegiar alguma outra coisa. Eu sempre tive a carreira muito na minha mão. E aí eu
passei a atuar prestando serviço. Então, eu gosto de contar isso porque é muito importante quando você é líder de uma companhia renomada, uma companhia onde você tem um sobrenome, é muito importante você se permitir ir para o outro lado do balcão, se você tiver oportunidade, porque isso te coloca no lugar de prestar serviço de verdade. Você se despe de tudo que é armadura, tudo que é roupa, e você consegue montar. Aí eu fui trabalhar prestando serviço, claramente, por uma questão natural. Eu fui trabalhar em marketing, em agência, com branding, com produto, com posicionamento. E um belo dia, eu tinha feito um coaching de carreira, quando eu resolvi ir para o outro lado do balcão. E olha que curioso, né? A minha coach de carreira não acreditava muito na minha real capacidade de me adaptar a essa nova realidade. Mas ela ficou me observando à distância. E isso deu certo. E chegou um momento que ela tinha um desafio grande dentro da companhia dela, no caso a Career Center, e ela me convidou. E foi a primeira vez que eu pisei num mundo específico e focado só no mundo de pessoas. Eu já era líder, já tinha equipes, já tinha atuado com várias áreas, multiculturas, mas eu nunca tinha atuado em alguma prática de RH. Então eu brinco que eu virei trainee da área de RH. E novo desafio à frente. Fui muito feliz, aceitei o desafio, fui muito feliz, o projeto deu muito certo, né? Trabalhei com pessoas incríveis, que eu respeito muito, que eu tenho contato, que eu aprendi demais. E, num outro momento, eu acabei atuando junto com Lab SSJ, na época, Ale Santini, Corrado Schulhauer, que até hoje estão aí fazendo diferença no mercado. Fiquei muito tempo, montei consultoria. Então, aí eu mergulhei no RH de cabeça. Aí eu virei uma executiva, uma profissional voltada ao desenvolvimento humano efetivamente. E aí, porque o mundo dá volta, eu, num determinado momento, fui convidada pelo atual CEO do WorldTech para assumir a direção da área de B2B. E aí, com muito mais drive, com muito mais ênfase em tecnologia. E eu aceitei, porque parecia que naquele momento tudo estava fazendo sentido. Toda a minha jornada de desenvolvimento estava fazendo sentido. Eu estava quase voltando para o começo, mas dentro de um outro contexto, dentro de uma outra realidade. E eis que aqui já vão 10 para 11 anos que eu estou dentro do WorldTech, junto com o atual CEO da companhia e com um time que só cresce. Nós começamos, eram menos de 100 pessoas, hoje nós estamos falando de uma empresa de mais de 1.100 profissionais. Nossa, bastante. E o UOL EdTech, conta um pouco de como o que é o negócio da UOL EdTech, porque quem é da minha geração lembra do CD, DVD da UOL, da internet de escada, quando eles começaram. E olha só que transformação e que inovação e né, eu não conhecia a UOL EdTech até a gente se conhecer. Conta pra gente exatamente quais são as frentes. O UOL EdTech é um ecossistema. A gente não se apresenta como uma empresa ou como um apanhado de unidades, a gente é um ecossistema onde a gente tem a vocação como grupo de, através da tecnologia, apoiar a transformação e a educação, né? O UOL EdTech nasceu da fusão, da aquisição de empresas, né, especializadas na área, com o intuito de poder aproveitar todo esse movimento tecnológico e maximizar a aplicação e o benefício para as pessoas desse serviço. O UOL EdTech, ele atua basicamente em 3 verticais. Você falou do CD, é uma coisa bem bacana de você falar, porque especialmente a unidade de workforce, que é a unidade que atende empresas, ela nasceu quando surgiu a internet. E o Grupo UOL, nós somos uma empresa que faz parte desse grupo, também nasceu com a internet. Então, foi através dessa ideia que o atual CEO teve de que, puxa, a gente pode fazer treinamento para quem está muito distante do centro. Uhum. E aquele momento do CD-ROM mesmo, de despachar o CD-ROM pelo correio, de toda aquela condição zero de internet, aquelas questões de hardware muito importantes. Então, assim, ele começou a jornada da tecnologia para a educação no momento que começou a internet,
fazendo sites, fazendo cursos, e vem até então se desenvolvendo a mesma prática, focado na prática. Então, eu acho legal do Auditec que toda a vida do DNA foi tech. Não é que a gente virou tech por uma moda, a gente sempre foi tech. E dentro dessa estrutura hoje, a gente atende 3 grandes públicos que a gente fala. A gente atende B2C, através de uma marca que a gente opera no mercado como Passeio Direto. São mais de 4 milhões de alunos, centenas de milhares de conteudistas. Você tem mais de 15 milhões de conteúdos, de cursos para preparar quem? Quem ainda não está na graduação. Então, a gente pega aquela pessoa que está no ensino médio, basicamente, e que já está se endereçando e começando a pensar na sua vida de trabalho, seja ela no âmbito corporativo ou no âmbito empreendedor. Aí a gente entra com a unidade de B2B. Então, a gente pega essa mesma pessoa e impacta ela e apoia ela em todo o processo de upskilling, reskilling, durante o período que ela trabalha. Então, a gente consegue apoiar um momento que ela entra no mercado e que ela precisa continuar o seu desenvolvimento constante, que é o lifelong learning. Que é reciclagem, que é novos conhecimentos. Mas aí, nesse segundo braço, o cliente ainda é a pessoa física. É a pessoa jurídica. Aí a gente passa por empresas. E aí nós temos um terceiro pilar, que é o que a gente chama de instituições de ensino, que a gente opera com as marcas das instituições parceiras, e a gente oferece o quê? Tanto para B2C, quanto para os clientes da nossa unidade B2B, que são as empresas, os RHs, basicamente, ou profissionais das empresas que são responsáveis pelo treinamento de equipes. A gente oferece cursos de pós-graduação, graduação, MBA, certificações. Então, a gente consegue fazer tanto a formação do âmbito daquilo que é essencial, daquilo que é urgente, daquilo que é uma habilidade que ele precisa hoje, ou alguma coisa que o mapa de carreira dele esteja endereçando, assim como aprofundar o conhecimento com algum fundamento, com alguma coisa mais profunda, que é o que a academia pode oferecer. Então, com isso, a gente se intitula o ecossistema, porque a gente acompanha a vida de uma pessoa durante 30 anos, que a gente entende que são os 30 anos de vida mais intensa que esse profissional tem dentro desse pilar dele ser um aluno, ele virar um profissional ou empreendedor, até o momento que ele vai descobrindo e optando por novas carreiras. Eu queria pegar um dado que você até me passou, que é o seguinte: 82% dos funcionários não se sentem preparados para o futuro do trabalho. E 90% são líderes. Isso. Como é que a gente adapta a estratégia de desenvolvimento humano, né, num cenário como esse? O mundo mudou, né? A gente sabe. E o mundo mudou e, consequentemente, os modelos e as estratégias de aprendizagem têm que mudar, né? A gente vem de modelos onde, quando você falava treinamento, imediatamente na tua cabeça você setava curso. Você imagina ou uma sala de aula ou um curso. E a gente vem, ao longo do tempo, adaptando, mas numa velocidade, na minha opinião, ainda aquém daquilo que o mercado e o negócio está se movimentando, para encontrar outras formas de entender a aprendizagem e explorar e poder medir, poder acompanhar isso. Então, você imagina que o mundo mudou, as necessidades aumentam, a velocidade fica caótica do ponto de vista de você sempre sente falta, acha que está faltando algo, né? O líder nesse caminho, muitas vezes, tendo sido preparado e formado com algumas receitas de bolo, ou às vezes até confortável dentro de uma situação conhecida, onde ele já tem os caminhos e as ferramentas, e aí você fala assim: oi, estamos todos nós, tanto quem está começando agora, como uma pessoa como eu, que já está na terceira carreira praticamente, olha, tudo valeu, mas agora tudo vai mudar. A maneira como você vai trabalhar, a maneira como você vai se relacionar com as pessoas, com a empresa, com o mercado, com os parceiros. Então, você imagina isso na cabeça dos líderes e isso na cabeça das pessoas, dá uma super insegurança.
E isso tem criado um desequilíbrio emocional, que você ouve muito falar de questões importantes a serem tratadas, de saúde mental, de segurança psicológica, porque são tantas coisas acontecendo que é natural que ninguém sabe o que tem que fazer. Então, quando alguém te pergunta assim, o que é o futuro do trabalho? Ninguém sabe. Na verdade é isso, ninguém sabe. Então, a primeira máscara que cai é que o líder não sabe mais tudo. E isso é alguma coisa que, para muitos profissionais que foram formados em outros momentos, isso é uma fraqueza. E é uma fraqueza que a gente percebe que, às vezes, até o time da gente não espera. É surpreendente para o time, um líder, muitas vezes, não saber alguma coisa. E a gente falar, nós temos que procurar juntos. Então, se exige hoje um conhecimento que antes a gente falava dele, mas falava dele em outros fóruns, falava dele num grupo mais elitizado da companhia. A gente precisa ter mais conversas, a gente precisa estabelecer mais contato, a gente precisa ter mais vínculo genuíno, para que a gente possa realmente reforçar propósito, reforçar significado, contextualizar o porquê que a gente está ali, a pessoa entender o tamanho do impacto da atividade que ela tem, mesmo que seja uma atividade pequena diante de um todo, de uma transformação, como na nossa empresa. Eu quero transformar as pessoas, eu quero transformar as vidas através de educação, num país como o nosso. É um mega propósito. Só que o líder tem que fazer essa tradução, você tem que cuidar de como as pessoas estão. Então, tem uma necessidade danada de colocar e incorporar novas ferramentas na mochila. Ferramentas que até então, se você falasse, eram ferramentas de RH. Você está falando de ferramentas comportamentais. Comportamentais. Né? Comportamentos. Técnicas, porque você tem técnicas. Também, então, você tem que ler melhor. Então, você vê quanto hoje a gente fala da importância de assessments. Porque é um instrumento que ajuda o líder a entender melhor tanto a si próprio, como eu acho que isso hoje é uma máxima, quer dizer, se eu tivesse que imaginar algo que eu teria investido mais na minha carreira, eu teria investido mais em autoconhecimento. Lá no começo, eu acho que teria batido menos a cabeça, porque quando você sabe como você funciona, você sabe como você impacta as pessoas e como você é percebido. E a gente tem que lidar com isso na vida real, né? E você começa a saber ler melhor as pessoas. E qual a sua visão sobre o investimento das empresas nisso, para as lideranças, hein? Eu sinto que as empresas sabem dessa dificuldade, sabem que precisam, estão procurando entender no que vão focar. Porque também você faz ideia, Milena, se a gente pegar a ideia para uma empresa ou para um líder, além de tudo que ele tem, porque o negócio tem que rolar, a vida continua, né? Eu preciso ter as metas e ainda tenho que ter um pensamento de crescimento, eu tenho que estar sempre aberto para mudança, eu tenho que ser altamente resiliente, flexível, eu tenho que encurtar e esticar. Então, eu sinto que as empresas estão fazendo um esforço grande para poder priorizar, para poder dar foco naquilo que dentro de cada uma das companhias é o mais crítico, é o mais importante, porque elas estão cientes que a camada da liderança, assim como os times, eles estão precisando desse suporte, desse direcionamento, desse alinhamento. Então, nesse movimento global de reaprender, onde tudo que você aprendeu foi muito bom, mas se prepara, porque tudo vai mudar, só pula no barco e vamos, é alguma coisa meio assustadora, né? A única certeza é que é incerto. É incerto. Então, o que te vincula, você como líder? A tua autenticidade, a você ser gente, você ser vulnerável, você saber o seu limite e você estabelecer com clareza o momento em que o seu limite emocional está sendo também
estourado. Então você fala, puxa, dá pra gente falar sobre isso amanhã? Hoje eu não tenho para te entregar. Porque é isso, mas não era algo, eu que venho já de uma jornada longa, não era algo tão rotineiro, algo tão comum, não era uma conversa que você estabelecia assim tão abertamente com qualquer liderado. Hoje é tudo muito coletivo, o saber ele é coletivo, ele tem que ser uma construção contraditória para ter o diverso, você lidar com essa diversidade. É incrível isso dentro da companhia. Eu vejo por mim, eu vejo gestores que têm a idade da minha filha, e trabalho com eles em projetos como gestores. Eu tenho time novo, mas eles trazem perspectivas, eles te provocam, eles te fazem, se você estiver atento. E se você tiver de verdade vontade de se adaptar. Porque você precisa ter a vontade, a intenção. E falando de vontade, intenção, cultura... Qual é a cultura que mais favorece o desenvolvimento da liderança? Ou de todos, na verdade. As culturas que favorecem o desenvolvimento do seu time. Como é essa cultura organizacional? Você vê que cultura, né? Eu que acompanhei e venho acompanhando cultura já há uns bons anos. A cultura ela era, no passado, muito mais burocrática das empresas. Não é só um quadro na parede, mas ela era burocrática, com algumas formas de você implantar cultura, era meio numa caixinha. Hoje, a gente está num lugar, e por que eu acredito tanto que a cultura faz tanta diferença para estabelecer o ambiente propício para a aprendizagem e para o crescimento organizacional. A cultura ela é dinâmica. Então, você também não pode esperar que a cultura, hoje, ela tem alguns atributos e alguns artefatos, mas que ela também não vai mudar nunca. E você não pode cobrar que ela não mude. Não, mas o que é isso? Estabelecemos uma cultura aqui há 6 meses, agora já estamos mudando? Porque o mundo está mudando a cada 3 meses. Você não faz mais plano de longo prazo, você não vê mais essa conversa. Então, a cultura hoje, ela é um elemento fundamental para se estabelecer o ambiente propício para o crescimento da companhia, tanto no âmbito do negócio, quanto no âmbito do conhecimento, da aprendizagem, do desenvolvimento das pessoas, de você dar perspectivas reais e dar possibilidades de carreira para as pessoas. Então, quando você tem um ambiente que não é propício, quando você não tem essa clareza do propósito, do que nos vincula, porque afinal de contas, né, Milena, eu ouvi isso recentemente e isso me impactou. Para que serve uma empresa? Né? Então, a gente fala tanto de engajamento, a gente fala tanto se investe em engajamento, e eu vejo as empresas genuinamente investindo e buscando saídas, buscando caminhos para isso, para criar um ambiente melhor, para um ambiente mais diverso, um ambiente de aprendizagem. Mas o que é uma empresa, né? Por que eu saio de casa? Hoje, com tanta flexibilidade, com modelos de trabalho tão diferentes, onde você trabalha com todo mundo, o que me vincula a uma empresa? O que me faz pertencer? O que me faz ter vontade de acordar de manhã, e nós que estamos aqui em São Paulo, pegar um trânsito para chegar até algum lugar? É porque faz sentido para mim estar naquele lugar, trabalhando em conjunto com um grupo que tem a mesma visão, que está em prol do mesmo objetivo. Porque já que somos todos diferentes, trabalhamos diferente, temos crenças diferentes, isso é outra coisa, outra desconstrução da cultura muito interessante. A gente não quer mais que ninguém tenha a mesma crença de vida, mas a gente quer alinhamento de propósito. Então, isso que engaja. Então, se a cultura não estiver estabelecida, você tem líder sem segurança psicológica para poder atuar, nesse contexto todo que a gente falou aqui. A gente tem um ambiente que não propicia a aprendizagem, porque a pessoa, num ambiente de estresse, é comprovado que a aprendizagem não acontece. Você faz ideia que a gente tem medidas e tem pesquisas, até globais, que você coloca alguém para fazer um treinamento, seja em qualquer modalidade. Você tem os primeiros 20 minutos, eventualmente, de atenção. Mas mesmo ali, naqueles 20 minutos de atenção, a pessoa só retém 60%. Nossa.
Porque a cabeça da gente está tão ligada em tantas coisas, a gente está tão conectado com tantas coisas, que hoje muito a gente tem visto programas de desenvolvimento voltados a apoiar as lideranças e as equipes a ter 15 minutos de desconexão. Até recentemente na TD eu ouvi o Daniel Pink falar isso. Você precisa se desconectar. Você precisa fazer uma lista do que você não vai fazer. Nossa, eu nunca pensei nisso. A lista do que eu não vou fazer. Não vou fazer. Porque você se distrai. Então, você precisa focar naquilo que você tem que fazer. E você tem que todo dia ter uma certa disciplina de olhar e verificar os seus avanços. Não o que você não fez, mas o que eu avancei. Porque isso vai te retroalimentando energia, isso vai te recarregando. Outra coisa que eu achei muito interessante, que eu também ouvi recentemente, que é assim, nessa convenção, né, que é a maior convenção, a TD é a maior convenção de treinamento e desenvolvimento, né? Ele falou, além de falar a empresa, o propósito da empresa, essa questão da cultura e do bem-estar. Foi a primeira vez na TD que eu ouvi papo de bem-estar. Eu nunca fui para uma TD. A TD é um congresso que tem o objetivo de ser mais profundo, mais técnico. E é internacional. Internacional. Né? Tinham 9.500 pessoas, tinham 1.800 profissionais dos Estados Unidos, entre Europa, América Latina, Brasil. O Brasil era a 4ª delegação mais presente ali, mas foi a primeira vez que eu ouvi a gente falar de bem-estar como um grande background, um grande pano de fundo que tem que ser tratado pelas companhias e pelos times como algo que provoca a alavanca de negócio. Sim. Então, quando você ouve isso, o mote do evento foi: recarregue sua alma, reenergize, busque energia, porque você precisa de líderes com as baterias carregadas. Sim. Então, você precisa encontrar formas de ajudar o seu time de liderança a estar com a melhor energia possível, energia positiva, para que você possa transmitir isso e ser genuíno, ser verdadeiro com o seu time. Sim. Porque essa energia, a bateria vai acabando. Você tem que criar alguma maneira de encontrar a tomada certa e provocar alguma mobilização para que esse líder tenha condição de executar e desempenhar o trabalho dele. Então, você vê, isso vira pano de fundo, vira âncora de discussão, vira assunto, vira o que eu não faço, a curadoria que eu faço do meu dia, o cuidado que eu tenho com a minha agenda. Como eu me reconecto, né? Outro dia, ontem, mais especificamente, eu estava atendendo um cliente no lugar que eu atendo, e aí eu conheço um executivo que também trabalha no mesmo prédio. E eu cruzei com ele e falei assim, tá tudo bem com você? Porque você vê a cara da pessoa. Tá tudo, oi, tudo bem com você? Isso. E assim, não. Eu falei assim, você quer conversar? Aí ele falou assim, quero. Aí eu falei, e foi uma conversa, não foi atendimento de coaching, não foi nada. Mas foi uma conversa. E a gente falou sobre isso. Legal. Era um líder, era um C-level, super bem sucedido, completamente drenado, tendo que se manter forte. Isso. Porque o time precisa ver ele forte, precisa estar vulnerável, mas também nem tanto. Isso. E é uma baita responsabilidade. E aí isso me leva para um tópico que a gente não combinou de falar sobre saúde mental, mas assim, as coisas vêm, né? E me fala se a gente pode entrar por aí na nossa conversa, mas você tem alguma referência de uma boa forma da gente desenvolver, através do desenvolvimento nas organizações, falar sobre saúde mental? Eu tenho uma opinião pessoal e algo que eu tento, da melhor forma que consigo, fazer. Eu fico confortável de falar sobre isso, sabe, Milena? Porque eu venho de uma geração, né, de trabalho onde era muito legal ser executivo. E eu sou um bicho muito corporativo. Eu sempre quis ser corporativo, sempre fiquei muito confortável dentro desse lugar. Foi a escolha certa para mim, mas eu também nunca tive medo de mudar, mesmo que isso parecesse muito louco naqueles momentos que eu fiz as mudanças. Então, já era meio ovelha negra ali. Então, eu acho que essa questão de saúde mental é alguma coisa para você levar a sério. Isso não é papo, brincando aqui, de RH. Isso é sério, isso não é mimimi, isso é uma habilidade que faz parte das habilidades essenciais da liderança. Ler e conseguir ter essa perspicácia de olhar para alguém
e falar, puxa, acho que essa pessoa não está bem. E mais do que tudo, eu achar que isso também é comigo. Que isso não é algo para ele tratar em outro lugar, porque afinal de contas, hoje a vida é um conjunto. Não tem mais aquele negócio, você tem o seu ambiente de trabalho e o seu ambiente pessoal. É tudo uma coisa só, você é uma coisa só. Então, por exemplo, você nessa conversa que você teve, você foi um momento de aprendizagem, foi um momento de troca, foi um momento de colaboração. E o que é aprendizagem hoje, se não uma atitude de colaboração? Então, quando você provoca isso, você está atento que a pessoa não está bem, você para e você abre um espaço para estabelecer essa conversa. Por que que isso eu acho importante? Porque hoje em dia você vai trabalhar com 80% dos profissionais que estão chegando no mercado, são profissionais jovens, e tem que ser, né? Que com os restantes 20%, 30% vão fazer esse coletivo potente. Mas eles estão acostumados com tudo imediato. O mundo que eles conhecem, eles vêm de tudo imediato. E eu vejo muitos ritos e muitos subsistemas nas empresas ainda atuando em velocidades não adequadas à velocidade que esses profissionais entendem que querem andar. Então, eu abro um aplicativo da internet para qualquer coisa e ele, dinamicamente, ele se retroalimenta e me reorienta. Eu automaticamente tenho feedbacks em jogos. Eu automaticamente pego o Waze e o Waze muda meu caminho porque acabou de ter um acidente. Aí eu quero que o feedback, por exemplo, que é uma ferramenta potente, ou conversas one-on-ones, elas sejam a cada trimestre, a cada semestre, que está a cada ano. Então, esse profissional que está ali, ele fala, pô, eu não entendo nada dessa cultura, dessa companhia. Então, eu não me relaciono, eu não me conecto. E eu não faço com que o líder tenha tempo e espaço para isso. Porque isso também exige uma gestão do tempo, uma gestão da produtividade. E eu, como líder, eu preciso estudar, eu preciso ter mais entendimento de traços de perfil, traços comportamentais. O que a gente ouviu nessa conferência de questões voltadas à neurolinguística, neuroscience, não é data science só, é neuroscience, como ferramentas e instrumentos importantes para os líderes e para os profissionais como um todo saberem. Então, o autoconhecimento, então começa de mim. O momento que eu começo a me abrir para conhecer outras e acessar outras ferramentas. O momento que eu abro minha agenda para conhecer mais as pessoas, estar mais próximo, ter prioridade para estabelecer as conversas, sejam elas fáceis ou difíceis. E eu me desmonto um pouco, fujo um pouco dos ritos organizacionais que têm que existir, porque eles têm que minimamente dar uma direção, mas quem faz a tua batida, quem estabelece esses rituais, é você. Você dá a sua identidade na mesa. Então, eu acho que na medida que o líder começa a trabalhar essas coisas e ele dá flexibilidade para entender que não é mimimi, e eu não acho que os líderes estão achando que é mimimi, porque você mesmo trouxe que, assim, era um líder que estava falando com você. Então, ele sabe que não é. A gente sabe que não é. Mas o que eu faço com isso agora? Então, me dá um pouco de medo desse entrar num lugar que vai mexer com alguma coisa que eu não sei se estou preparado para lidar. Então, preparar a liderança também para lidar com esse desconhecido do que antes era palco, única e exclusivamente em sessões e atendimentos de coaching e mentorias, hoje virou nossas conversas de dia a dia, a conversa do café, a conversa do almoço, a conversa do corredor. Então, eu acho que tem essa intencionalidade, tem essa questão de eu parar e priorizar, e olhar e saber que essa é a minha atividade core. Né? E o negócio ele vai vir na esteira dessa construção desse ambiente. Então, e esse ponto, assim, quando a gente fala de desenvolvimento organizacional, na perspectiva, né, de treinamento e desenvolvimento, propriamente dito, não tem como a gente ignorar o ambiente que a gente está, né, de mudança constante, de internet, né, de inteligência artificial, inteligência regenerativa, de múltiplas gerações trabalhando juntos. E isso
dá uma incerteza no sentido de não tem uma abordagem certa, tem várias abordagens que você tem que usar. E isso é muita coisa, especialmente para jovens, para líderes que são jovens, líderes que são jovens, né? Que você, imagina, você cai numa posição de liderança e fala assim, tá, e agora, como eu faço mesmo aqui? Que eu tenho que me desenvolver na minha função, me desenvolver emocionalmente, entender meu funcionário, lidar com a minha saúde mental, lidar com a saúde mental do outro, dos meus pares, gerenciar para cima. Cara, qual a dica assim, que a gente poderia deixar para alguém que quer se desenvolver dentro das organizações, para alguém que gosta de trabalhar nas organizações, para de fato crescer, sabe? E aprender? Sabe, Milena, eu acho que uma das coisas que funciona para mim, né, na vida, né, porque somado a tudo isso, ainda a pessoa é cobrada de ter um lifestyle, ter um balance, né, ter um balanço da vida pessoal, super equilibrado, né? A sua casa tem que andar lá meio roboticamente, porque tem pessoas lá também, né, então você tem que entregar tempo de qualidade também para você, né, enfim, você tem que cuidar disso, você tem que estar atento a isso e entender que isso não é mais tão elementar, né? Então, eu acredito que a primeira coisa para quem está começando é não tenha medo, né? E olhe o copo cheio. A gente tem muita oportunidade todo dia de ver o copo vazio. Parece coisa velha, sabe? Mas, assim, é muito estímulo que você tem e eu acredito que, inclusive... esse crescimento da tecnologia, que é incrível, que eu acho espetacular, que eu acho que ele vem somar, vem ajudar demais, ele vem te colocar o que você não tem. E se você se deixa contaminar demais, você deixa de valorizar o que você tem. E que são as suas fortalezas, que são as coisas que te diferenciam, que te faz ser único. E você tem que trabalhar estas questões e buscar complementariedade com os seus colegas, com os seus pares, com os seus mentores. Você tem que fazer networking, você tem que ter troca, porque você vai encontrar um monte de pessoas que está passando por situações muito parecidas que as suas e que você não é nem vítima e, ao mesmo tempo, você não é incapaz de sair. Sabe, você acreditar, uma das coisas que eu mais gosto, né, nesse ambiente de trabalho, e procuro sempre ser, além da entusiasmada, energética, essa coisa de acreditar, fazer o outro acreditar que pode. Né? Você pode fazer, você vai conseguir. Só que se permita o tempo de aprender. E saiba o que você não sabe. E procure se informar e ouça com quem sabe. E não é vergonha nenhuma você acolher uma opinião diversa da sua. Porque às vezes, sabe, Milena, você está em conversas dessa coisa de co-construir. As pessoas hoje são bem preparadas, elas têm muito acesso a muita informação de qualidade. Então, não é assim, a formação das pessoas, as pessoas não sabem liderar, mas vão ter o seu tempo para isso. Vão amadurecer, porque as pessoas estão assumindo lideranças e amadurecendo pessoalmente junto. É verdade. Então é uma potência isso. Eu ainda não sou maduro, mas eu já sou líder. Aí eu tenho que ser maduro porque eu tenho 30 pessoas que trabalham comigo, 100 pessoas que trabalham comigo, e uma tá na África, outra tá na Ásia, uma tá nos Estados Unidos, outra tá na Europa, outra tem um grupo no Brasil e no Brasil espalhado. E tem um grupo que tá aqui olhando para mim. Então, não é um modelo de trabalho tão simples, né, pra gente operar. É um modelo complexo. E aí vem tecnologia e coloca isso para cima. Então, você tem que acreditar, você tem que se desenvolver, você não pode parar de se desenvolver. Isso eu acredito genuinamente que, assim, você tem que estar sempre aprendendo, você tem que estar aberto. Isso não é... Você não saber algo não é uma ofensa, preconceito, faixa etária, carimbos, rótulos, é uma coisa que já ficou. Quanto mais você se apegar com essas coisas, menos você se desenvolve. Você olhar para você, para os seus times e procurar ser o melhor possível, porque o seu time vai perceber que você está sendo o melhor possível. Eu pessoalmente não sou uma pessoa fácil, Milena. Eu sou uma pessoa complexa, assim, de lidar. Eu sou exigente, eu estico a corda. E junto com os meus times, que eu tenho muito orgulho de dizer que hoje são, às vezes, clientes meus.
É muito legal isso. Você está num lugar e você fala assim, pô, uma pessoa que é um estagiário teu, virou cliente teu. Você fala, pô, que muito legal. Quero ir eu atender essa pessoa, né? Eu faço questão. Por quê? Porque você vai vendo que essa autenticidade também, essa verdade, vai dando eco. As pessoas vão acreditando e vão sabendo lidar com você. Fala, olha, eu não falei isso aqui com a Marisa hoje, porque isso ela vai, como eles brincam lá, vai apertar a tecla SAP dela. Isso não vai dar certo hoje não é o melhor dia. O pessoal também começa a entender e começa a dosar, e começa a saber consumir as trocas com você, saber te respeitar também, como humano, como gente que erra, que acerta, que passa do limite, e tratar isso com naturalidade, chegar lá pedir desculpa, falar, pô, isso aqui foi tudo errado, passei do ponto, não é legal. Mas refletir sobre, sabe? Não é... E aí você não erra de novo, ou você erra outras coisas. Eu gosto de errar outras coisas. Então é outra coisa que eu sempre dou de dica pro pessoal. Não fique errando a mesma coisa. Troca os erros, aprende, porque aí você tá aprendendo, né? E você tá falando, eu tô lembrando de... acho que a gente se conhece muito na relação com o outro, né? Muito. E aí isso vale para essa relação, né? De time liderado, líder liderado... acho que o liderado aprende, o líder aprende, isso, né, e se conhece, né, para entender qual a melhor forma de trabalhar junto. Quando a gente pensa isso, cara, é uma habilidade que é fácil para uma liderança, vem com o tempo. Exato. Mas não é simples. Não Imagina uma pessoa que acabou de cair. Deram para ela. Não é simples. Parabéns, você foi promovido, toma uma equipe de 10. Não é simples. E aí vai patinar um pouquinho, mas faz parte, né? E você não vem da academia? Não. Nenhuma academia forma você em absolutamente nada. No momento que você vai entrar numa graduação, as poucas escolas... te preparam para ter uma direção mínima das suas aptidões para você poder escolher carreiras. E você já tem em mente que você vai poder ter um estudo, Milena, que no momento que a gente vive, no mínimo, um profissional vai ter 17 trabalhos. Nossa. Não sei se dizer empresas diferentes, mas 17 trabalhos. E vai ter no mínimo 4 a 5 carreiras diferentes. Então, você faz ideia, eu estou entrando no mercado, eu sei que eu vou ter mudança, eu sei que eu entro no eterno, o líder me recebendo, sabendo que assim, eu estou aqui para aprender, para sugar, também não vou ficar, mas eu vou ter que me entregar para isso. E eu acho que nessa, não é simples, exige maturidade, mas o vínculo de confiança, essa proximidade, você investir tempo estabelecendo mais conversas. Prova disso é quantas empresas estão investindo em preparar as lideranças, preparar os times para estabelecer as conversas. Porque é uma via de mão dupla, como você falou. Eu aprendo e você aprende, a gente troca. A gente tem um valor dentro da companhia que eu gosto muito, que é um disagree and commit. É discorde, mas o que a gente combinou, nós vamos fazer. Eu acho isso uma das coisas também complexas. Porque quando você volta lá para a cadeira, a tua tendência é ir buscar mais informações para poder justificar ou tentar colocar a tua opinião de volta na mesa. Então, você reabre a discussão. E isso é um desgaste que tem, isso é uma perda de tempo que a empresa tem, é improdutivo. Então, na medida que você se convence que você quer fazer a coisa certa e que você está trabalhando para fazer o que é certo... Eu acredito que as coisas vão se acomodando e você vai errando, corrigindo, ainda mais hoje, que isso é permitido, porque o mundo é assim, você não sabe o que é o futuro, você sabe que você está construindo, todo mundo está aprendendo, nunca teve toda uma geração convivendo e todos no mesmo lugar, porque todo mundo está reaprendendo, não tem ninguém que sabe. Você nunca a gente viu uma situação dessa. E a tecnologia vem... também uma coisa que eu acho incrível, e principalmente inteligência artificial, para fazer uma disrupção. Então, eu acredito que a gente vai ver um dos momentos mais incríveis, a gente vai poder viver um momento incrível. Porque toda aquela atividade de rotina, toda aquela operação que todo mundo estava envolvido, a gente vai poder ter, na inteligência artificial e na tecnologia, um parceiro para poder assumir.
E nós vamos ter tempo e liberar um tempo que a gente diz que a gente não tinha para poder equilibrar, para poder buscar nossa saúde mental e a saúde mental das nossas equipes em um ambiente seguro de trabalho. E começar a colocar dentro da nossa mochila novos conhecimentos sobre essas novas habilidades que a gente precisa ter para poder operar. Então, eu preciso ler mais. Para você ler, você não pode estar cansado. Senão você abre um livro, você deita e dorme. Eu preciso aprofundar mais as conversas. Eu preciso ir mais fundo nos conceitos. Eu não posso ficar na superfície, Tem no que WhatsApp. estar muito mais presente, né? Eu tenho que estar entregue, eu tenho que estar aqui, estando aqui. Eu não posso estar aqui nervoso, ansioso. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que entender que isso é um momento legal da gente trocar, da gente retroalimentar conhecimento e recarregar as energias e as baterias. E que tem um time que eu deixei preparado para poder tocar o dia a dia, que vai tocar, que vai tomar decisões, que vai poder tropeçar e que está tudo bem. Então, isso tudo dentro do contexto, a tecnologia vem para ajudar a gente a voltar a ser um pouco mais humano. Porque saúde mental existe se a gente conseguir humanizar. Por isso, tantos programas de liderança humanizada que a gente vê. E eu vejo programas das empresas incríveis, profissionais incríveis, onde a gente quer trabalhar isso. A gente quer descobrir como é isso. Então, a tecnologia, quanto mais rápido as empresas embarcarem, pularem e começarem a usar no seu dia a dia e fizerem o letramento dos times, melhor. Porque tem pesquisa aí já mostrando que é 40% de ganho de produtividade. Isso não significa... Artificial, 40%. E você tem até 30% de ganho de eficiência operacional. Olha. Então, veja, isso vai me ajudar. Eu não ouvi, por exemplo, em nenhum momento nas discussões do Congresso a substituição do humano pela tecnologia. Eu vi a necessidade urgente de nós, profissionais humanos, que temos emoções, que é diferente da máquina que não tem, e que somos criativos, e que somos seres coletivos, colocarmos esses 3 pilares para acontecer. Porque a máquina vai nos ajudar a dar velocidade, capacidade, processamento de dados. Então, essa brincadeira é que é bacana de ver. Porque talvez se você falasse para mim há 1 ano atrás, 2 anos atrás, puxa, Marisa, tem que fazer isso. Talvez a minha resposta fosse outra. Porque eu não encontraria como isso seria muito possível dentro da agenda. Porque eu já, normalmente, a gente tem uma agenda já bastante corrida. Não é uma agenda... Então, não é tranquila. Ninguém tem uma agenda tranquila, né? Então, quando você fala, vem a tecnologia, você olha aí algumas coisas que ela pode te ajudar... Nossa, eu pulo no bonde imediatamente. Não, olhando a tecnologia como aliada ao meio copo cheio, assim, nossa, então tá. Isso me libera para fazer o quê? O que eu posso fazer com todo esse tempo? E acho que os RHs estão sendo perspicazes e acho que é certo eles direcionarem, eles orientarem o que é que você tem que saber agora. Porque se você ficar procurando, cada dia aparece alguma coisa que você não sabe. Sim. Você fica louco. Sim. Então, o que você pode curar como RH para facilitar o caminho da escolha dos seus colaboradores? E como que você pode abrir espaço para eles terem noção de quais são essas carreiras, já que todo mundo vai ter na sua vida profissional ativa 4 a 5 carreiras, né? Isso que eu acho muito legal da minha jornada, porque eu acabei tendo, né? Eu fui construindo isso. Então, assim, dá para fazer. Você pode ter várias carreiras, nunca é tarde para você fazer nada. Só que você tem que ter coragem de começar e ter persistência. Então, você direcionar, você curar, você orientar e deixar com foco, tranquiliza, sabe? Você fala assim, puxa, eu tenho que ir por aqui, por onde eu vou? E que carreiras eu vou ter dentro da empresa? Porque, afinal, a gente quer reter o colaborador. Sim. O intuito das empresas é manter os colaboradores, não é... tá tudo bem o pessoal sair. Não tá nada bem, ninguém quer ninguém saindo. As pessoas querem mais gente entrando, né? O mercado precisa de mais talento. Tem posições abertas que não conseguem ser fechadas. É muito louco tudo isso. E, assim, as empresas querem e precisam reter, não podem perder. Então, eu acho que nesse sentido de mexer com todo o indicador, porque você vê que no final do dia... A liderança mexe todos os ponteiros dessas métricas, desses KPIs.
Então, mexe em métrica de retenção, mexe em métrica de churn, mexe em métrica de atração, mexe em employer value proposition, mexe em meta de resultado. Então, é um conjunto de indicadores da companhia que vão sendo mobilizados na medida em que você consegue ter essa cultura forte funcionando de empresa. Você tem uma cultura de aprendizagem de verdade, uma empresa que aprende, que troca, que retroalimenta, e para isso precisa ter estratégias de educação corporativa atualizadas, modernas. Não vai acontecer por acaso. Sim. Não é jogar qualquer coisa lá para todo mundo fazer, mas eu criar um motivo pelo qual alguém precisa fazer algo, discernir bem o que eu preciso para agora, o que eu preciso saber agora, porque eu preciso aplicar agora. Hoje é muito imediatista, e eu mesclar com aquilo que é mais de médio prazo. Mas é de médio prazo, você quer que eu aprenda violão? Mas por que eu vou aprender violão? Né? Não, mas é porque nós somos aqui uma empresa, queremos abrir uma unidade que vai capacitar profissionais da música. E nós imaginamos que você podia ser um profissional que poderia estar nessa cadeira. Ah, legal, você me deu contexto. Aí faz sentido para mim o violão, sim ou não. Mas, sabe, abrir possibilidades de carreira, mapas de carreira, possibilidades de movimentação e deixar claro para mim o que eu preciso pra buscar, o que eu tenho que correr atrás. Porque protagonismo, né, você trabalha nesse mercado também há bastante tempo, é palavra velha, né, protagonismo. Só que o protagonismo, assim como todos esses outros termos, eles estão tomando outro significado diante do novo contexto de trabalho. Então, eu tenho que ser protagonista, sim. Ninguém vai me pegar no colo. Eu tenho que saber escolher. Então, você coloca para mim uma oportunidade, eu tenho que estar preparada minimamente para poder discernir se é bom para mim ou não. Se eu quero ou não quero. Tem a responsabilidade dos dois lados, né, pelo que você está falando. Então, a organização, né, prover esse ambiente de aprendizagem, de referência, de, olha, isso, essa curadoria, isso aqui é legal, olha, dá uma olhada nisso aqui, gente. E tem o lado da pessoa, né? Hoje de manhã ela estava falando, né? Uma frase que eu ouvi outro dia. Não foi para mim que falaram, mas falaram assim: ah, você tem sorte. Aí ela falou assim: sorte? Você sabe quanto tempo eu demorei para estar pronta para abrir a mão e pegar a coisa que caiu? Que é isso também, né? A pessoa não ficar esperando que venha pronto, mas estar pronta para o momento que chega onde ela sempre quis estar. E não é tudo, sabe... A gente precisa ajudar. Eu vejo grupos de novos que estão chegando muito bem intencionados e preparados para, e com todo o potencial. Mas você precisa engajar, para mim, está vinculado a você entusiasmar, você inspirar. Então, na medida que eu sou uma pessoa genuinamente entusiasmada, que não é aquele bobinho, né? Aquele... alegrinho, mas eu sou realmente entusiasmada, eu acredito no que estou fazendo, eu acredito na empresa que eu trabalho, eu acredito na causa, eu acabo que, querendo ou não, irradia uma energia para o conjunto, e que cada um dentro do seu eu, dentro do seu estilo, consegue compor. Sim. E você começa a ver a beleza de você ter pessoas diferentes. Sim. Me lembrou, isso é um pouco neurônio espelho, não é isso? É isso aí. Isso a biologia, a neurociência explica também. Isso além da energia, tem a biologia, tem... Tudo fala, né, para a mesma coisa. Marisa, cara, adorei o papo. Eu vou ter que terminar aqui. Eu sempre fico assim, né? Gente, eu não quero terminar, porque é muito conhecimento, é muita coisa. É muita experiência, é muito insight. São muitos assuntos que a gente está tateando aqui, mas que todos voltam, né, para, cara, como eu desenvolvo pessoas nas organizações. A gente falou de cultura, a gente falou de protagonismo, a gente falou de preparação de liderança, a gente falou, né, de inteligência artificial, a gente falou de multigerações, cara, é tanta coisa. E quando a gente fala de como é que a gente desenvolve pessoas na organização? Pois é. Não tem uma receita. Não tem. É um assunto vasto. Então, eu sempre falo que, assim, as conversas que eu tenho aqui, que são todas voltadas para algum tema dentro de desenvolvimento humano, assim, é sempre só uma pílulazinha de alguma coisa muito maior que a gente pode falar, porque não tem uma receita de bolo ou uma prateleira, tem diferentes perspectivas que vão se agrupar para determinada cultura, determinado perfil, determinada parte da grande questão, né? Então, eu queria te agradecer muito por você ter vindo, de verdade.
Foi ótimo, sim, escutar a tua história, aprender com a tua história, aprender com a tua visão, ponto de vista. Adorei conhecer essa estrutura da UOL EdTech. Bem interessante. E já tô pensando em vários outros papos que a gente vai ter que ter. Eu também adorei, eu tô sempre... Também adoro essa troca, porque também é uma maneira de aprender, de ouvir outras perspectivas e se provocar também. Acho que lidar com o desenvolvimento humano hoje em dia é um privilégio. Eu acho que você tá atuando nessa área e poder estar dentro de uma companhia impactando essa prática, eu acho que é incrível. Isso tem que ser estratégico, tem que bater no peito, tem que ir lá, tem que se empoderar e fazer com que essa estratégia de desenvolvimento humano esteja diretamente relacionada à estratégia ao negócio da empresa. Isso não é sobre algo que você pode prescindir, é algo que sem isso ser feito, a empresa não atingirá os seus objetivos estratégicos, a empresa não crescerá. Então, a gente deixou de tratar isso como algo isolado, ou algo que eu posso deixar para depois, como tenho que trabalhar nisso, tenho que trabalhar pessoas, e pessoas são a estratégia em última instância. Sim. As empresas são feitas de pessoas, então você que lida com pessoas, você que trabalha com arquiteturas de educação, reinvente-se, reinvente a sua arquitetura, provoque discussão sobre isso. Sim. E assim, foi um prazer. Foi todo meu, viu, Milena? Obrigada. E eu fico com essa frase, eu tô imaginando ela em aspas. As pessoas são uma estratégia. ela é verdadeira e é potente, porque é sobre isso. Muito bom. Obrigada. De verdade. Pessoal, o Pode Liderar podcast de hoje foi esse. Muito conceito de desenvolvimento, de cultura, inteligência artificial, multigerações. E como é que a gente organiza isso tudo para desenvolver as pessoas na organização? Então, espero que isso tenha inspirado vocês, assim como inspirou a mim nessa conversa. E te vejo na próxima. As redes sociais dela, você perguntou? É que eu não perguntei, porque eu fiquei sem jeito de perguntar. Eu te pergunto as suas redes sociais para seguir? Pode. Você pode? Pode, Então, tá bom. pode. Porque quando a pessoa vem de consultoria, eu pergunto. Redes sociais, você diz tipo, Instagram. Esqueci de fazer essa parte. Isso eu não sei. Como é que vocês fazem? Deixa boa pergunta. Porque quando é pessoa física, que eu sei eu que é meio... Eu falo EdTech, você manda o EdTech, Learning Rocks. Isso. Aí a gente bota isso antes do meu fechamento. Tá bom. E para as pessoas entenderem mais da UOL EdTech, para entenderem mais do seu trabalho, de todas as iniciativas, aonde é que as pessoas acham mais informação? Olha, a gente está em todas as redes sociais, uoledtech.com, UOL EdTech no Instagram, LinkedIn. E se você quer saber mais sobre educação corporativa, treinamento para empresas, para colaboradores, acesse, não deixe de acessar Learning Rocks, que é a nossa área dedicada para a área de treinamento de empresas, de colaboradores da empresa. A gente tem blog no site, a gente tem news semanais, a gente produz muito conteúdo, realizamos eventos, acompanha a gente lá, porque com certeza você vai poder participar de grupos de discussão bacanas. E também não deixem de seguir Culture Rocks, que é a nossa solução voltada à performance. É de vocês! Culture Rocks faz parte do nosso ecossistema e faz todo sentido porque eu avalio os profissionais e retroalimento o sistema de aprendizagem de uma maneira dinâmica. Demais. Então, na medida que eu pego os pontos de desenvolvimento, sejam eles pautados por algum objetivo estratégico da companhia, da carreira atual, da nova carreira, fechamento de upskilling ou não, eu endereço dinamicamente através da inteligência artificial nas soluções de aprendizagem e nas configurações da academia corporativa. Legal. Então segue a gente lá que é bom. Obrigada.